Vários assuntos importantes, inclusive tem uma publicação da revista britânica The Economist. Essa reportagem afirmou, em um editorial, na verdade, que foi publicado nesta terça-feira, que o presidente brasileiro não deveria disputar a reeleição em 2026. Segundo a publicação, a idade de Lula, 80 anos, torna arriscada a permanência por mais 4 anos no cargo. E os brasileiros, segundo esse editorial, merecem opções melhores. O texto faz um paralelo com o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e afirma que carisma não é suficiente para afastar as preocupações com saúde e capacidade cognitiva. The Economist também critica a condução da política econômica do governo, classificada como medíocre, ainda que reconheça resultados positivos da economia. Ao analisar o cenário eleitoral, a revista classificou o senador Flávio Bolsonaro como impopular e aponta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como uma alternativa capaz de romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. Mota, primeiro, alguma coisa a considerar sobre a publicação, a The Economist, para quem não acompanha essa revista, e o que achou desse artigo, desse editorial, dizendo que os brasileiros merecem opções melhores do que Lula? Eu achei curiosa essa matéria. A revista aponta a idade como um possível problema. E chega a dizer, uma expressão que eu achei interessante, que carisma não impede o declínio cognitivo. O que é uma coisa absolutamente óbvia, né? Não importa se a pessoa é carismática, ela vai ficando mais velha, é possível que ela vá perdendo a capacidade de raciocínio. Agora, o meu comentário é uma frase que se usava muito antigamente, Caniato. Sabe de nada inocente. Décadas atrás, eu fui assinante dessa revista. E, em um determinado momento, eu cancelei a minha assinatura. Foi mais ou menos na época em que a revista The Economist passou a ser chamada por muita gente de The Communist, porque adotou uma postura ingenuamente progressista. Só que eu não acredito mais em ingenuidade. Que é até curioso, né? Mas essa frase, sabe de nada inocente, do compadre Washington, do El Chan, né? Preciso só sempre lembrar dessa frase. Você, Acácio Miranda, a revista The Economist e esse editorial publicado, sugerindo que Lula não deveria concorrer à reeleição e destacando principalmente a idade dele. É algo que nós brasileiros falamos aqui também, né? Eu talvez seja suspeito porque eu sou um entusiasta do fim da polarização. Eu acho que política não é feita com o coração, política é feita com a razão e a gente tem que discutir efetivamente políticas públicas. E a polarização acaba tolhendo esse debate. Nós ficamos no nós contra eles, no eles contra nós e acabamos deixando de lado um debate racional como esse que nós estamos fazendo aqui, um debate que leva em consideração pontos de vista e aspectos técnicos. Agora, é óbvio também, o Mota toca num ponto importante. Já foi o tempo que especialmente revistas estrangeiras eram preocupadas com a notícia. Elas estão mais preocupadas com o próprio ponto de vista. Me surpreende que a The Economist, que é sim uma revista que tem um viés de esquerda, faça essas críticas a um presidente de esquerda. Eu acho que aí está o ponto para reflexão. No momento em que eles colocam Tarcísio de Freitas como uma alternativa mais viável por conta do seu perfil técnico e por conta do fato de fugir da polarização, isso mostra que há uma preocupação lá fora com o Brasil, especialmente com o 2027 pós-eleição, porque nós temos um problema econômico, o superávit fiscal no Brasil causa preocupação internamente e também causa preocupação externamente. Nós pagaremos essa conta a partir de 2027. E é melhor que seja alguém que traga soluções efetivas
e não só narrativas, porque narrativas são bonitas, mas não põem à mesa e não resolvem problemas. Presidente Jair Bolsonaro, acabei não passando a palavra a você para análise daquela matéria, aquele editorial que saiu na revista The Economist. Como são assuntos correlatos, essa intenção do PT de orientar sua militância, naturalmente eles terão o desafio de tentar levar Lula a mais uma vitória. Queria que você analisasse o recorte feito pelo editorial da revista, indicando que os brasileiros deveriam ter opções melhores do que Lula. E eles destacam principalmente a idade de Lula, 80 anos. Eu concordo com o Mota, né? Santa inocência, né? Não sabe de nada, inocente. É lógico que ele vai vir à reeleição, mesmo porque a esquerda não tem um outro candidato. A esquerda não está se renovando, né? Ao contrário da direita, que nós temos alguns nomes aí que estão nascendo, já nasceram e que está em ascensão. Posso dizer aí do Nicolas Ferreira, que futuramente, se assim continuar, será um candidato aí a presidente da República, tranquilamente, tamanha a sua exposição. E agora, a esquerda, né, ela viu que não conseguiu regular, que na verdade era censurar as redes sociais, porque eles não aprenderam a usá-la, e agora veio com esses manuais para a sua militância poder usar. Mas é difícil você usar as redes sociais, principalmente as pessoas mais velhas. Né, você pega, por exemplo, o Nicolas, ele é um jovem, muito provavelmente ele já nasceu com 2 anos, já estava passando celular assim, como meus filhos acabam fazendo, né? O meu filho com 5, 6 anos, eu peguei ele, estava editando um vídeo. Eu falei, mas como que você consegue fazer isso, né? Porque eu sou mais velho, não sou dessa época, né? Mas eu sou da época do carrinho de rolimã, soltar pipa, né? Soltar bola de gude. Não, a molecada hoje em dia é no celular, e é lógico que eles estão luz à frente da gente, como a direita está muito à frente da esquerda. Então, como eles não conseguiram regular, entre aspas, leia-se, censurar, porque esse era o desejo deles, agora eles estão com esses manuais. E as pessoas ainda reclamam da oposição, né? Mas algumas situações só não foram piores, só não estão piores graças à oposição. Eu me lembro de um projeto de lei no começo do mandato, aonde os deputados não queriam ser filmados em aeroportos, em locais públicos, e queriam punir com prisão quem chegasse, por exemplo, com o celular indagando um político. Por que você votou a favor do aumento de IPTU em São Paulo? Não pode. Tem que punir, tem que prender. Mas isso é absurdo. Chega a ser surreal você não poder indagar um político. Claro que com educação, com respeito, sem xingar, sem cometer crime de calúnia, difamação, você pode e deve indagar um político. Inclusive filmá-lo. Ele pode e não é obrigado a respondê-lo. Mas você não pode punir uma pessoa porque chega com o celular ligado uma live e te faz um questionamento. O político que não teme, ele não bloqueia, por exemplo, os comentários nas redes sociais. Olha o tanto de político que você vai entrar na rede social para fazer um comentário, está bloqueado, está limitado, tem medo do povo, não consegue entrar no meio do povo. E hoje em dia, a grande verdade é que as redes sociais trouxeram essa exposição pública que antes a gente só via em TV aberta, Canhato. Pois é, já que o delegado Palumbo fez análise a respeito do editorial da The Economist, quem se manifestou, inclusive, o nosso repórter Misael Mainetti, compartilhou o link de uma reportagem que discorre sobre a repercussão, né? O presidente do PT, Edinho Silva, ele fez uma postagem dizendo que a publicação da The Economist foi preconceituosa em relação à possibilidade de Lula não concorrer por conta da sua idade, né? 80 anos. Caso ele obtenha um novo mandato, deixaria o Palácio do Planalto com 85 anos. Acho que o Acácio Miranda, enquanto o delegado Palumbo concluía a análise, o Acácio acho que pediu a palavra, ou pelo menos quer fazer um complemento, Acácio? Não só concordar, ele falou pode e deve. Eu falei o deve ao mesmo tempo. Acho que é uma obrigação, inclusive, da população cobrar os nossos representantes e, obviamente, é uma obrigação dos nossos representantes responderem à população, afinal, eles são os nossos representantes. Não faz sentido alguém que representa você fugir de você,
não lhe dar satisfações. Então falamos juntos o deve. Quando ele disse o pode, eu complementei o deve, mas ele disse na sequência também. Dúvida alguma, é isso aí. Malta, só para a gente fechar essa discussão sobre a estratégia de grupos políticos, partidos e candidatos que se utilizam das plataformas digitais para tornar a comunicação com o seu eleitor mais fluida ou até conquistar novos eleitores, o que é preciso considerar ou até alertar para aquelas pessoas que se apoiam somente na rede social para conhecer uma figura, um candidato, um político, um homem público? Porque eu fico imaginando, bom, se os grupos entendem que essa é a bola da vez, há mil estratégias e maneiras para você tornar o seu discurso o mais bonito possível na rede social. Ok, agora, só isso não basta, né? Fico imaginando, criamos um manual, a partir de agora vamos adotar a comunicação mais eficiente com o público e com o eleitor. O que é preciso que as pessoas fiquem atentas em relação a essa comunicação? Porque ano que vem vai ser um festival, né? Vão ser martelados de todos os cantos, todo mundo querendo o voto do eleitor. Primeiro eu quero dizer que eu achei muito estranha essa história desse manualzinho aí. Para mim, há alguma coisa por trás dessa aí. Isso aí é um gesto com alguma finalidade que não está clara agora, mas eu não acredito em manual ensinando boas maneiras para essa turma. Essa estratégia de acusar os adversários de fascista, isso foi inaugurado por Lenin. Isso aí é coisa antiga e é uma estratégia que funciona com muita gente, né? Os esquerdistas já aprenderam isso, estão debatendo com alguém, estão perdendo o argumento, chama de fascista, acabou. E fica por isso mesmo na maioria dos casos. O que eu acho que vale a pena, duas coisas a gente pensar aqui, Calhato. Primeiro, a disputa eleitoral tem essa característica de, muitas vezes, vender um produto que não existe. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro e isso precede a internet. Boa parte dos candidatos apresenta para os eleitores uma coisa que não é real. Não, as ideias que eles defendem, os projetos que eles propõem, ou a sua própria figura, não tem nada a ver com a realidade. Isso aí é simplesmente para finalidades eleitorais, para conseguir voto e se eleger. Depois que se eleger, aí o jogo é outro. Há raras e honrosas exceções, mas, de uma forma geral, esse é o jogo da democracia. Tudo depende do voto. Então, se você não tiver voto, você não existe. Não adianta você ter boas ideias, você ser um cara legal, mas se você não conseguir se eleger, você vai continuar sendo um cara legal que não consegue fazer nada. Agora, eu acho que a gente está no limiar de uma nova era, Caniato. E essa nova era transcende em muito redes sociais. E é isso que a maioria dos nossos políticos, dos nossos parlamentares, não conseguem entender. Com novas tecnologias, como a inteligência artificial, que está avançando a uma velocidade muito maior do que a nossa capacidade de entender, em breve vai ser praticamente impossível para qualquer um de nós dizer se uma coisa que está na internet é verdade ou não. Hoje, aconteceu recentemente, um comentarista americano, conservador, chamado Victor David Hanson, criaram uma versão dele com inteligência artificial, igualzinho a ele. O jeito de falar dele, a voz praticamente idêntica, a estante que ele tinha atrás, dizendo coisas que ele nunca disse. E era assim, não eram coisas absurdamente diferentes do que ele costuma dizer. Porque aí você poderia dizer, não, esse cara jamais falaria uma coisa dessa. Eram coisas que ele poderia dizer, mas que nunca disse, porque aquilo ali era artificial. Então nós, muito em breve, talvez, quem sabe até antes das eleições do ano que vem, vamos chegar nesse ponto. Você vai ver um vídeo na internet que tem todas as características de uma coisa verdadeira e é um produto completamente artificial. O nosso sistema político
Não está preparado para isso. Não está preparado para esse tipo de utilização da tecnologia. Os nossos políticos vão reagir, querendo aprovar leis proibindo, mas o gato já saiu de dentro da caixa e não vai voltar de volta para dentro dela. É isso.